A mesma bússola que há no pássaro também há no ser humano, né? Porque o próprio ser humano, o próprio pássaro, é uma extensão do ser humano, com a diferença que o pássaro, por ele ter menos racionalidade, E aí, tio? ele raciocina menos. Então, por ele raciocinar menos, ele tem menos resistência a essa influência do norte que move o pássaro. Então, ele reflete menos, ele resiste menos, raciona menos. Então, ele se entrega melhor ao instinto, mais ao instinto, né? E ele acaba sendo guiado. E é disso que se trata o reino animal. O reino animal, ele se trata de ser guiado por esse instinto, o instinto animal, ser guiado pelo magnetismo. Por isso que em muitos livros você vai achar esse termo, magnetismo animal, porque é associado ao reino animal. E nós temos esse reino animal dentro de nós, então nós conseguimos sentir esse norte magnético, que se alinha ao norte magnético do campo eletromagnético da Terra, né? Então a gente precisa se alinhar a este norte magnético. E esse alinhamento se trata de uma rota, né? É uma rota que ela vai para dentro. Ela é como a força da gravidade, a força natural, centrípeta da gravidade, que ela impulsiona para dentro, porque norte vem da palavra setentrional. Era uma palavra utilizada pelos navegadores. Setentrional, se você pega um hexagrama, ele tem 7 sentidos. Então ele tem os 6 sentidos em suas pontas e ele tem um sétimo sentido, assim como um sabá, um sétimo dia. Ele tem um sétimo sentido que é a síntese em seu interior. A síntese em seu interior das 6 pontas. Então o campo eletromagnético ele tem a forma geométrica de uma Merkaba, um hexagrama. Então, ele tem também essas 7 direções, né? Essas 7 direções que são as direções espaciais, que é cima, baixo, trás, frente, direita e esquerda. E ele tem também a sétima, que é o centro. Esse centro está ligado ao coração. Coração de todas as coisas. Todo tem coração. Todos os seres vivos têm coração. E é exatamente o alinhamento aos pulsos magnéticos do coração de que se trata esse norte magnético, que é chamado pelo ocultismo de Torá, a rota, o tarô. Então, os textos bíblicos que a gente chama de Torá, ou as cartas do tarô, são representações simbólicas que comunicam o funcionamento desse caminho, essa energia eletromagnética, porque ela se movimenta através de pensamentos arquetípicos. E esses pensamentos arquetípicos, eles são as histórias presentes na Bíblia e também são as histórias presentes no tarô. Por exemplo, são 2 exemplos de uma construção artística da Torá. Porque a Torá verdadeira de que se trata, de que o judaísmo fala, ela é uma Torá interior, né? É um norte magnético que permite o alinhamento energético, ou seja, o equilíbrio dos chakras que tanto falam, ele é exatamente isso. São 7 chakras, são 7 direções do hexagrama. Então é o equilíbrio do tempo e espaço. Pontua bem isso. É o equilíbrio de tempo e espaço. É por isso que a distorção da Torá distorce também o espaço e o tempo. Então, para que o espaço e o tempo durante uma gnose, por exemplo, durante uma expansão, ele seja coerente, seja consciente, é essencial que haja o alinhamento com a Torá. Um alinhamento com o campo eletromagnético do planeta.
Porque é esse alinhamento eletromagnético que permite com que o cérebro trabalhe de forma ordenada e ele não se perca. Porque quando o corpo, o organismo biológico, ele perde o alinhamento com o campo eletromagnético, então ele todo se desregula. Os chakras se desregulam, as glândulas se desregulam, o cérebro, o funcionamento dos cérebros, dos neurotransmissores, dos neurônios se desregulam, e aí toda a percepção de tempo e espaço é corrompida. E é a queda do paraíso, é isso. A queda do paraíso surge pelo sentimento de culpa, que o sentimento de culpa que é um desalinhamento da vontade. Porque o desalinhamento, o conflito de vontades, por exemplo, a vontade do indivíduo, e em contraposição ao coletivo, a uma cultura, por exemplo, um homossexual em relação a uma cultura hétero. Entende? Isso é um desalinhamento da vontade. Não do indivíduo, não. O desalinhamento é a relação entre o indivíduo e o coletivo. Porque o coletivo acaba não aceitando a natureza do indivíduo, entende? Então, para que haja esse alinhamento, não que você vá fugir dos preconceitos e não passar mais pelos preconceitos, mas que é necessário que se construa uma estabilidade interior, você consiga construir uma mentalidade forte o suficiente para você conseguir superar isso. Porque sempre haverá essa oposição. Essa oposição contra a vontade. A vontade tem um destino, tem um objetivo. E quando ela se desequilibra, ela perde o norte, ela começa a se fragmentar para diferentes direções. E aí começam a surgir diferentes desejos sem pé nem cabeça. Por quê? Porque eles começam a se desconectar da verdadeira fonte, da verdadeira vontade, do verdadeiro objetivo. E essa desconexão do verdadeiro objetivo é a desconexão da Torá, desconexão eletromagnética do organismo biológico com o campo eletromagnético da Terra. Isso faz com que a vontade se quebre como um espelho, se fragmenta. E aí surgem vários desejos fracionados que nunca se satisfazem. Porque eles estão sem a sua origem, desconectados da sua origem, que é exatamente aquilo que vai determinar o destino, que vai determinar o objetivo do desejo, entende? O objetivo ele precisa ter uma origem, o desejo precisa ter uma origem e um fim, que é uma fonte da verdade, é uma fonte de verdade. Então, é todo esse sofrimento que vem pelo preconceito, não só um preconceito contra homossexuais, mas também contra o preconceito racial, preconceito étnico, todo tipo de preconceito. E vem disso. E é por isso que eu comentei sobre preconceito. Quando eu tive a despertar de Kundalini, a experiência luminosa com o anjo, o que me quebrou ali naquele momento foi o preconceito. Porque havia preconceito em mim. E esse preconceito estava dentro de mim mesmo. E esse preconceito dentro de mim mesmo era o que me impedia de enxergar além da minha própria esfera, além do meu próprio universo. Então, naquele momento em que eu comecei a ver o clipe dos trans, e a minha mente começou a assimilar aquele simbolismo, e aí aquele preconceito se dissolveu. Porque ele conseguiu, a minha mente conseguiu, através da vibração passada por todo o contexto, conseguiu compreender estes preconceitos, que na verdade são o quê? São distorções cognitivas. Distorções cognitivas que acabam distorcendo a interpretação da realidade. Isso por quê? Por causa da distorção eletromagnética, que distorce a percepção de tempo e espaço. E é interessante essa questão, porque o campo eletromagnético,
ele se trata da energia magnética, energia de atração e repulsão, a energia é a energia astral. O eletromagnetismo é a energia mais próxima da energia astral, da energia etérica. Então se trata de expansão e contração do próprio coração das coisas, que se expande por todo o cosmo e retorna para o centro do cosmo. Então o campo eletromagnético também é responsável por unir as coisas ou separar, porque a repulsa faz com que elas se separem e a atração faz com que elas se unam. Então o campo eletromagnético harmonizado, ele pega vários corpos distintos, aparentemente separados, e faz com que todos eles trabalhem como um único corpo. Por exemplo, o seu corpo como indivíduo, ele é composto por várias células, milhões de células. E todas essas células são frações que aparentemente deveriam ser separadas, mas que não são separadas, elas trabalham em conjunto como um único corpo, graças à força eletromagnética que aglutina todas essas células em um sistema coerente. Da mesma forma que funciona assim no seu corpo, também funciona no planeta. Então o planeta é como um corpo, e todos os seres vivos presentes no planeta são como células. E no caso dos seres vivos, eles são mais são análogos às células cerebrais, porque nós raciocinamos, então nós somos como neurônios do planeta. Mas o que faz com que nós nos sintamos separados, com desejos aparentemente divergentes? Na verdade, se trata da não correspondência eletromagnética, ou seja, do desequilíbrio do campo, desequilíbrio do norte, que ele é exatamente, perfeitamente exemplificado pelo voo dos pássaros no sentido norte. É exatamente isso, é um modelo perfeito para explicar como funciona isso. E nós, seres humanos, não estamos fora disso. A diferença é que nós temos a capacidade de nos distorcer, nos dissociar deste campo da Terra e criar os campos separados. Só que essa função, ela tem um propósito, tem um sentido, só que ela também tem os seus riscos. E ela também pode causar distorções, porque você, como uma célula do planeta, você precisa fazer parte do sistema do planeta. Senão você se torna um câncer ou um parasita, entende? Mas isso tem relação com o quê? Energia eletromagnética. E energia eletromagnética é energia sexual. É por isso que Telemann fala de energia sexual, de magia sexual, porque o que concentra a vontade, fazendo com que todos os corpos trabalhem em harmonia, ou o que dispersa a vontade, fazendo com que os corpos entrem em conflito e em guerra, é exatamente o equilíbrio ou desequilíbrio da energia sexual. E essa energia se trata da energia da vida, porque é a energia que cria a vida. Ela cria a vida e movimenta as coisas. Então, o que faz o seu corpo feito de terra se mover é essa energia. E essa energia, ela vem de uma fonte, como um sinal de rádio. Então, o seu corpo precisa estar regulado, alinhado, para que ele consiga receber esse sinal de forma harmônica. E não de forma distorcida, por exemplo, como um impulso descontrolado que causa o conflito e causa a guerra. E quando a guerra e o conflito surgem, eles são sintomas desse desequilíbrio do campo, que já surgem com o propósito de reequilibrá-lo. Então os conflitos que surgem, as guerras que surgem, já surgem com essa função de restabelecer o equilíbrio. Essa força, quando ela é concentrada em si, ela é concentrada no núcleo.
no seu núcleo, através de uma força centrípeta. Ela vai concentrar, e isso vai fazer com que nasça um sol. Vai fazer com que nasça o quê? Um foco de luz. Foco de concentração de energia. É um sol. E esse sol, ele é alma. Um foco consciente, de consciência. É a concentração da energia da consciência. E ele é vivo. E ele pode ser nomeado, ele às vezes se apresenta com um nome, mas ele não é só aquele nome. Ele é sim aquele nome, mas ele vai muito além, porque essa concentração de luz interior é um sol e é um logos. E esse logos ele é potência infinita. E por ser potência infinita, então ele é inominável. Então, quando a gente fala de que o templo tem o altar, e um altar ele precisa ser puro, ele não pode ser composto por imagens, isso que significa? O meu corpo é um templo, o meu coração é um altar, e dentro do meu coração não podem haver imagens, o que significa? Não pode haver idolatria de um nome ou outro. Ele vai sim se expressar através dos nomes, através de diferentes nomes, diferentes formas, de diferentes personalidades. Só que todos eles são o quê? São diferentes expressões da mesma coisa, expressões dessa coisa que é infinita. E é assim, apenas você mantendo a pureza desse altar, ou seja, um altar incorruptível, é que essa energia pode continuar viva, continuar sendo concentrada. Porque se você define ela, por exemplo, eu senti aqui, você falou que era Jesus. E Jesus, e agora Jesus é tudo pra mim. E Jesus é o maior Deus fodelão de todos. Só que na realidade isso acaba embotando a potência dessa energia. Porque ela é sim Jesus, mas ela não é só Jesus. Ela é muito mais do que Jesus. Então se eu foco só no Jesus, ela acaba se cristalizando, se coagulando e impedindo com que a energia continue fluindo. Porque essa energia ela é viva, consciente, inteligente. Então, quando você fala de Jin, Jin vem de gênio. Gênio de genialidade. O gênio não é o indivíduo, o gênio é a inspiração. Então, o que é um gênio? O que é um Jin? O gênio é a inspiração, que inspira o indivíduo, que move, é uma força. É uma força potente que move o indivíduo. Por isso tem o mito do gênio na lâmpada. E isso que eu falei para você, de tentar coagular isso em apenas uma imagem, ou apenas um nome, é a mesma coisa do que você aprisionar o gênio na lâmpada. Entende? Não é errado, não é errado você dar um nome, porque essa mesma força vai se apresentar com vários nomes. Não vai ser um só. Ela vai se apresentar com vários sexos diferentes, com vários nomes diferentes. E todos eles são o mesmo. São diferentes interpretações da mente sobre essa inteligência, que é uma inteligência que inspira a vida, inspira todos os seres vivos. Isso é graças ao quê? A concentração eletromagnética. Então, o equilíbrio do campo, o equilíbrio dos chakras, possibilita a concentração da energia. E a concentração é que gera a luz, como uma tocha, como uma chama. Kabbalah fala do ponto no coração. Ponto no coração que começa com uma centelha. E conforme você concentra essa energia, que nada mais é do que a própria energia Kundalini, ascendendo da base da coluna e se elevando. Você concentra ela no coração e ela começa a se elevar, se intensificar, desde uma centelha até uma chama. Quando ela se torna uma chama, então você tem o norte. Porque enquanto é uma centelha, você só tem lampejos. Puta, será que é isso? Parece isso, hein? Mas você nunca tem uma continuidade desses insights, uma continuidade dessa inspiração. Essa continuidade da inspiração vem quando ela se torna uma chama. Mas para isso você precisa estar sempre alimentando essa chama do coração, essa centelha. Ela nunca se apaga por completo, mas ela pode se embotar e se ocultar. Ela se esconde e você perde a consciência.
E aí o seu corpo começa a agir por impulso, começa a agir como um animal, por simples instinto. Então apenas ao se alimentar essa consciência é que ela se desabrocha. Porque o próprio instinto do animal, ele tem o propósito de alimentar essa centelha, só que ele faz isso de uma forma automatizada. Então, quando você se afasta demais, se dispersa demais dessa energia, ou seja, quando você fragmenta demais a alma, automaticamente ela vai cair num tipo de programação que vai automatizar o funcionamento dela, jogando o organismo no funcionamento do reino animal. Ele volta a agir por impulso, como um animal. E aí, agindo como um animal, que ele consegue, então, através desse automatismo da natureza, reconstruir a alma. E a alma desabrocha novamente. E ela desabrocha e floresce, assim como o símbolo Rosa Cruz. E é por isso que em Telemann, quando você chega no grau filosófico, se eu não me engano, você vai alcançar a segunda ordem. Segunda ordem que ela não é exterior, ela é interior. Essa segunda ordem interior é a ordem Rosa Cruz. Então o simbolismo Rosa Cruz se trata dessa rosa, da concentração dessa energia que faz com que ela se evolua como um Deus que nasce e começa a crescer, como uma criança solar, um sol, ou nasce um sol dentro de você e ele vai se desenvolvendo até se tornar uma estrela. Porque, como dizia o próprio Crowley, todo homem e toda mulher é uma estrela. Só que essa estrela ela está dentro de nós como uma semente. E essa semente ela precisa ser alimentada pela vontade. E o que alimenta essa semente? O que alimenta ela é o amor. O amor eros, que se desenvolve e se transforma em ágape. Então ele começa como eros, como a paixão instintiva, e aí ele vai se alimentar e se desenvolver como uma árvore. E aí ele se transforma em ágape. Este ágape é quando o campo está alinhado e você consegue sentir o fluxo da luz astral através do seu corpo. E assim você consegue sentir o cosmo fluindo através de você, graças ao Jin. Essa concentração, esse foco de luz astral, que é uma estrela.